Boa noite, meu nome é Ginelan Luiz de Oliveira Filho. Nós vamos resolver algumas questões do capítulo 15.1, do capítulo 15.2 e do capítulo 15.3 do livro de cálculo 2, James Stewart, quinta edição. A primeira questão é a questão de número 11 e vamos resolvê-la de duas formas. São bem rápidas, né? A primeira, resolvendo a integral. Dá o limite de integração, né? O limite de integração, o x varia de menos 2 a 2, ou seja, 4 unidades. E o y varia de 1 até 6, são 5 unidades. Mas aqui, rapidamente, vamos resolver pela integral em si. O z vale 3, resolvendo a integral de dentro com relação a y, vai ficar integral de 2, variando de menos 2 a 2, de 3y, que vai variar de 6, de 1 a 6. Resolvendo a integral, vai ficar 18 menos 3 dx, que vai dar integral variando de menos 2 a 2, 15 dx. Aplicando os limites de integração, 15x variando de menos 2 a 2, vai ficar 15 vezes 2 menos 15 vezes menos 2, ou seja, 30 mais 30, 60 unidades cúbicas. A outra forma de resolver é utilizando a visualização do gráfico que foi apresentado. Ele varia no eixo x de menos 2 a 2, ou seja, 4 unidades. No eixo z, ele vai variar de 0 a 3, 3 unidades. E no eixo y, ele varia de 1 até 6, ou seja, 5 unidades. Jogando na fórmula do paralelepípedo, né, para ver o volume, teremos que o volume será igual a 4 vezes 5, base vezes altura, da base, né, vai ser 20, vezes 3, que é a altura que está no eixo z, ou seja, 60 unidades cúbicas. O próximo exercício é o exercício número 12 da seção 15.1. Ele é bem simples, vamos resolver pela apresentação do gráfico. Vamos desenhar o gráfico, né? E no gráfico, a gente tem que o limite que z vai ser igual a 5. Se a gente colocar o x igual a 0, nós temos z igual a 5. Ou seja, o z vai variar de 0 até 5, 5 unidades. Nós temos que, dado o limite de integração, na região D, ela está de 0 a 5, no eixo x, ou seja, de 0 a 5, ou seja, 5 unidades. No eixo y, o limite de integração foi dado, que é de 0 a 3. Nós temos aqui no eixo y de 0 a 3. Jogando para saber o volume, né, na fórmula aqui, nós temos que a integral dupla vai ser igual ao volume, né, que será igual ao volume do triângulo em questão, que ele tem a base 5 e a altura 5. E tem a altura do sólido de 3, ou seja, 5 vezes 5 dividido por 2 vezes 3, que vai dar 37,5 unidades de volume. Foi dada uma integral dupla no exercício, na questão 13 do capítulo 15.2, a integral dupla deste polinômio, 6x² y3 menos 5y4 dA. Os limites de integração foram dados, né? X variando de 0 a 3 e o y variando de 0 a 1. Então, fazendo a integral, né? Montando a integral, nós temos que será uma integral de 0 a 1, de 0 a 3, do polinômio, né? Que representa a região z, 6x² y³ menos 5y² dx dy.
Resolvendo a integral de dentro primeiro, nós temos o seguinte polinômio. 6y ao cubo, x ao cubo dividido por 3, menos 5y a quarta x. Isso nós resolvemos a integral em relação a dx. Agora, nós temos o resultado, né, dessa integral da seguinte forma. 6y ao cubo, 3y ao cubo sobre 3, 5y à quarta vezes 3, e, variando em relação a zero, deu zero. dy. Ela ficou da seguinte forma. 54y ao cubo menos 15y à quarta dy. E a integral variando de 0 até 1. Agora nós vamos resolver a integral restante. E a integral restante ficou exatamente dessa forma. A integral variando de 0 a 1 do polinômio 54y ao cubo menos 15y à quarta dy. Fazendo a integral, teremos 54y à quarta sobre 4 menos 15y à quinta sobre 5, variando de 0 a 1. Já lançando os limites, né, teremos da seguinte forma. 54 vezes 1 dividido por 4, menos 15 vezes 1 dividido por 5. Simplificando, né, teremos 27 meios menos 3, ou seja, 21 sobre 2. No exercício de número 23, nós faremos o gráfico aqui da região de integração, região D. A região D ela vai variar de menos 2 a 3 no eixo Y, e no eixo X ela varia de 0 a 1. Então, nós temos esse retângulo. Para obter a região Z, vamos isolar o Z, né, na equação do plano. E aí nós teremos 3x mais 2y mais z igual a 12. Então, logo, z será 12 menos 3x menos 2y. Aí nós obteremos a integral dupla, que será 12 menos 3x mais menos 2y, variando de 0 a 1 na primeira, e variando de menos 2 a 3, dx dy. Continuando, agora resolvendo a integral de dentro, né, que é a primeira, que vai variar, que vai ser em relação a x, nós teremos 12 menos 3x menos 2y dx dy, variando de 0 a 1 e de menos 2 a 0. Já resolvendo aqui em relação a x, nós teremos a integral da seguinte forma. Variando de menos 2 a 3, 12x menos 3x ao quadrado sobre 2, menos 2yx, variando de 0 a 1, dy. Resolvendo, né, teremos o seguinte resultado. 12 menos 3 meios, menos 2y, dy. E, finalmente, vai ser 21 meios menos 2y dy. Resolvendo a integral restante, teremos ela variando de menos 2 a 3, 21 meios menos 2y dy, e resolvendo, teremos 21y sobre 2, menos y ao quadrado, variando de menos 2 a 3. Resolvendo, teremos a seguinte finalização, que vai dar 63 sobre 2, mais 16 sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, teremos o resultado final, 95 meios unidade de volume. Questão 24 do capítulo 15.2. Nós já colocamos aqui os limites de integração, que é menos 1 até 1 no eixo x e de 0 a 2 no eixo y.
obtemos, a partir da equação do paraboloide, né, a nossa equação a ser integrada, que vai ser 4 mais x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Resolvendo a integral de dentro, que é a primeira, nós teremos da seguinte forma: 4 mais x ao quadrado, menos x ao, mais x ao quadrado mais y ao quadrado dx. Resolvendo a equação de dentro, teremos 4x, x ao cubo mais x ao cubo sobre 3, menos y ao quadrado x, variando de 1 a menos 1, dy. Esse vai dar um resultado de 23 sobre 3 menos 2y ao quadrado, dy, variando de 0 até 2. Resolvendo agora a equação que restou, nós teremos 23 meios menos 2y ao quadrado dy, variando de 0 a 2, que vai dar o polinômio, né? 23y sobre 3 menos 2y ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2. Isso vai dar 23 meios sobre 3 menos 2 vezes 2 elevado à terceira sobre 3, que vai dar 52 terços menos 16 terços, que dá o resultado de 36 sobre 3, ou seja, 12 unidades de volume. Questão 14 do capítulo 15, ponto 2. Vamos escrever a integral dupla já com os limites de integração, de acordo com o enunciado do exercício. Teremos, né, a integral que é cosseno de x mais 2y, dx dy, variando o x de 0 a π e o y de 0 a π sobre 2. Resolvendo a primeira integral de dentro, nós teremos, para resolver, da seguinte forma: cosseno de x mais 2x, dx variando de 0 a π, e nós fazendo a integração, teremos seno de x mais 2y variando de π a 0. Temos da seguinte forma: seno de π mais 2y menos seno de 2y dy. Isso vai resultar na seguinte integral que vai restar. Seno de π sobre 2 mais 2y menos seno de 2y dy, variando de 0 a π sobre 2. Fazendo a integração, teremos cosseno de π mais 2y sobre 2, mais cosseno de 2y sobre 2, variando de 0 a π sobre 2. Realizando a integração, né, o resultado será meio vezes menos cosseno de π sobre 2, mais cosseno de π, mais cosseno de π, menos cosseno de 0. Cosseno de π, menos cosseno de π sobre 2 vai dar menos 1. Cosseno de π é menos 1. Mais cosseno de π, mais vezes menos, vai dar menos 1. Cosseno de 0, menos cosseno de 0 é 1, e o menos ficou menos 1. O resultado vai ser da seguinte forma: menos 4 dividido por 2 vai dar 2 unidades de volume. Questão 7, agora do capítulo 15.3. A integral dupla, né, x ao cubo y ao quadrado dA, onde que os limites de integração em x ele vai variar de 0 a 2, em y ele vai variar de menos x até x. Já fazendo a integral conforme os limites, né, nós teremos da seguinte forma: integral de x ao cubo y ao quadrado dy dx, variando de menos x a x, e de 0 a 2.
realizando a primeira, né, de dentro, né, integral de dentro, nós teremos da seguinte forma: x ao cubo, y ao cubo sobre 3, variando de x a menos x. Esse é o resultado da primeira integral. A segunda integral, aplicando os limites, nós teremos, né, que x ao cubo vezes x ao cubo, dividido por 3, menos x ao cubo vezes menos x ao cubo, dividido por 3. Teremos a integral, né, de 2x à sexta sobre 3 dx, variando de 0 a 2. Fazendo a integração, teremos 2x à sétima dividido por 3 vezes 2. 3 vezes 7. Variando de 0 a 2. E teremos como resultado final 2x à sétima dividido por 21, variando de 0 a 2, ou seja, 2, né, vezes 2 à sétima, que vai dar 256, dividido por 21, que é a resposta final, 256, 21 avos unidades cúbicas. Agora, a questão 13 do capítulo 15.3. Nós temos a integral dupla de x cosseno de y dA, onde o y é igual a 0, x igual a 1 e o y igual a 2, igual a x ao quadrado. Fazendo o gráfico, nós temos aqui claramente o gráfico variando, né? No primeiro quadrante aqui, dessa parábola, né? Y igual a x ao quadrado, variando de 1 a 1. Isso aqui nós chamamos de região 1, no sentido vertical. Então, fazendo a integração, né, já colocando os limites, então nós temos aqui o x, o y vai variar de 0 até x ao quadrado. Já o x, ele varia de 0 até 1. Então, nós temos a integral da seguinte forma: x cosseno de y, dy, dx, variando de 0 a x ao quadrado, de 0 a 1. Resolvendo a integral, nós temos da seguinte forma: primeiro a integral de dentro, é claro. X cosseno de y, dy, variando de 0 a x quadrado, dx. Nós temos a integral de cosseno de y, cosseno de x, cosseno de y, seno de y, x seno de y, variando de 0 a x ao quadrado dx. Resolvendo essa integral, nós teremos x seno de x ao quadrado menos x seno de 0 dx. Resultou em x seno de x ao quadrado, variando de 0 a 1 dx. Integral de seno de x ao quadrado menos cosseno de x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Resolvendo esses limites, nós teremos meio vezes menos cosseno de 1 ao quadrado, mais cosseno de 0 ao quadrado. Cosseno de 1 nós vamos deixar dessa forma, e cosseno de 0 é 1. Então, nós temos, como resultado final, 1 menos cosseno de 1 sobre 2. Questão 22 do capítulo 15.3. É para determinar o volume do sólido delimitado pela região Z, que é igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado, um paraboloide. E pelos planos x igual a 0, y igual a 1, y igual a x e z igual a 0.
Z, se a gente colocar o z igual a zero, nós temos que zero igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Zero foi o valor dado pelo enunciado, o valor de z. A função está no eixo xy. Então, nós fazemos aqui, vamos fazer o gráfico aqui, no eixo xy, para a gente determinar qual será a região de integração. Nós temos aqui que, bem claro aqui, que a região aqui, o y está variando de 0 a 1, e o x variando aqui da mesma forma. Então, nós vamos definir os limites de integração na região 2. Nós temos, da seguinte forma, então, a nossa equação. X ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx, variando de x até 1 e variando de 0 até 1. Esse 0 a 1 variando lá em x. E o y varia de x até 1. Aplicando, resolvendo a integral de dentro, nós temos da seguinte forma: yx ao quadrado mais 3y ao cubo sobre 3, variando de x até 1 dx. Fazendo a solução desse polinômio, nós teremos x ao quadrado mais 1 menos 2x ao cubo dx. E o que sobrou da integral foi x ao quadrado mais 1 menos 2x ao cubo dx, variando de 0 a 1. Resolvendo, nós teremos, x sobre 3 ao cubo mais x menos 2x a quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Então, o volume será x ao cubo sobre 3 mais x a quarta sobre 2, variando de 0 a 1. Logo, teremos 1/3 mais 1 menos meio, e variando de 0, vai ser 0. Então, nós temos o volume dessa integral da seguinte forma: 2 mais 6 menos 3 dividido por 6, ou seja, 5/6 de unidade cúbica. O enunciado ele deu da seguinte forma: que nós temos uma integral e elevado a x à quarta dx dy, onde o x varia de raiz cúbica de y até 2. E o y varia de 0 a 8. Então, fazendo o gráfico, nós temos da seguinte forma: o x ele vai ser igual a raiz cúbica de y, ou seja, y é igual a x elevado ao cubo. Nós temos essa região aqui, bem representada por essa curva, e a outra região que delimita exatamente o que foi dado no enunciado, que é uma reta que corta o eixo, x no ponto 2. Então, nós fazemos aqui, primeiro, o y variava de 0 até 8. Foi o que foi dado na nossa integral. Agora, nós colocando nessa região aqui, a região horizontal, nós temos que o y vai variar agora de 0 até x. E o x, ele variava de raiz cúbica de y até 2. Agora ele vai variar de 0 até 2. Ou seja, aqui, 0 a 2. Vai ficar mais fácil de fazer a integração. Resolvendo a integral de dentro, primeiro, ou melhor, vamos reescrever a integral, A integral anterior era dessa forma. Agora, a nossa nova integral, que é o mesmo resultado, ele foi reescrito, já mudando os limites de integração.
com certeza ela tem que ser reescrita de novo. E foi reescrita da seguinte forma: E elevado a x à quarta, dy dx, onde o y varia de 0 a x ao cubo, e o x vai variar de 0 a 2. Agora é só resolver a integral. Resolvendo a integral, nós temos que a nossa integral ela vai ser da seguinte forma, de dentro para fora, a primeira integral primeiro, de dentro, vai ser e elevado a x à quarta, y, variando de 0 a x ao cubo. Resolvendo, será da seguinte forma: x ao cubo vezes e elevado a x à quarta, variando de 0 a 2. Nós vamos fazer uma substituição. Colocar u como sendo x à quarta, logo du vai ser 4x ao cubo dx. Então, quando x ele for 0, o u será 0. Quando x for igual a 2, o u será 16. Então, nós vamos pegar a integral que nós temos, que é a que temos que resolver, e vamos colocar o nosso u. Ou seja, aqui nós tínhamos variando de 0 a 2, mas o u ele vai variar, quando o x for 2, ele vai ser 16, e quando o x for 0, ele vai ser 0. Então, nosso limite de integração vai ser e elevado a u vezes 1/4 de du, variando de 0 até 16. Jogando a constante para fora, vai ficar 1/4 e elevado a u, du, variando de 0 a 16. Resolvendo a nossa integral, nós temos que é 1/4 de e elevado a u, variando de 0 a 16. E o resultado final será 1/4 de e elevado a 16 menos 1. Vamos ao nosso exercício.